Prontinho, tô por Oi, aqui. querida! Adorei, Olá, caí, minha mas querida. voltei. Hoje não vai falhar. Não, Impossível. é isso. Estamos aí juntas. As amigas todas estão assim, ó, figuinha para dar sorte. Lindo. É um prazer estar por aqui de novo, Ana. Obrigada, Cris, obrigada. Um tema tão importante, né? E a gente Sim. vai fazer de conta que a gente vai começar pela primeira vez, tá bom? Para você poder se apresentar, a gente vai começar do zero, porque dessa vez nós vamos gravar para dar tudo certo, tá bom, querida? Isso. Tá Então, tá ótimo. bom. Então, eu vou começar falando de mim, da mentoria, né? Porque certamente podem ter pessoas aí que não estão me acompanhando. Sim. Então, meu nome é Ana Carlota, educadora, psicóloga, gestora nesse momento de uma rede de escolas e idealizadora da mentoria, né? Tenho na mentoria, como eu disse ontem, na live de ontem, um espaço de autoria, aquele espaço onde eu posso realmente colocar tudo que eu penso, todas as minhas necessidades, né? Então eu fico muito feliz porque esse é um momento onde eu aprendo junto com todo mundo que está me ouvindo, né? Esse momento, essa pandemia trouxe isso de tão bonito para mim que foi onde eu fui arrumando um espaço de trazer cada vez mais convidados e pessoas queridas para compartilhar comigo e com os educadores que estão aqui acompanhando. E tem sido incrível, assim, porque eu tenho aprendido coisas fantásticas. E aí começou a ter essa aproximação da gente conversar, da gente se conhecer, né? A gente nunca pensou que a gente estava tão perto, porque duas pessoas que a gente ama, né? Verdade. Nos conheciam, né? E aí foi incrível essa sintonia quando a gente começou a conversar também, como se a gente já se conhecesse, ó, há tempos. Então vamos deixar com que as pessoas também possam te conhecer, né? Então se apresenta, Cris. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer, viu, Ana, pelo convite, agradecer a todos que estão aí nessa live acompanhando a gente. Muito obrigada. É, Então, quem é a Cris? Agradecer o Alex, né, que fez essa Sim, ponte. Já está isso, por ele tá aí, já? aí. Já Aham. colocou aí? Será que dessa vez vai, viu, Alex? Então, que bom que essa aproximação deu muito certo, né? É, a educação nos aproxima, isso é muito bom. E faz a gente ficar com esse elo tão forte. Onde a gente vê um educador, a gente fala, é dos nossos. Tá tudo misturado e tudo junto. É Isso é isso muito aí. bom. Então, quem é a Cris? A Cris Afonso acabou de ser graduada em biblioteconomia, embora já trabalhe na área há uns 15 anos, venho aí da área de biblioteca. É, a, o diploma de biblioteconomia só foi a cerejinha do bolo, Aham. porque a área e a experiência eu já tenho toda ela e amo o que eu faço. Além de bibliotecária, eu também sou contadora de história, então eu tenho aí um técnico em contação de história e biblioterapia. Então, Afonso é um combo de profissão, um combo de mãe, um combo de mulher, um combo de educadora. Bom, o tema da nossa conversa hoje é a literatura, né? Não é qualquer literatura, né? A gente quer falar de um espaço da literatura negra, e não é só da literatura negra em qualquer lugar. A gente está pensando também a literatura negra na escola, né? Então, para a gente Exatamente. começar, eu queria ouvir um pouco da sua opinião
Por que que você acha que é tão importante a gente trazer um tema como esse para professores? Então, Ana, falar do tema é falar também de uma educação inclusiva, né? Quando a gente fala de literatura negra, com autores negros e autoras negras, a gente está falando dessa educação antirracista. E nós, como educadores, nós temos o papel fundamental de que essa educação seja para todos, ela não seja somente para uma minoria, né? Então, quando a gente inclui essa literatura dentro da sala de aula, a gente está incluindo todos os nossos alunos. A gente não está falando de uma parte. A gente não está falando de um livro que conta a história pela visão do escritor branco. A gente também está falando a história pelo ponto de vista de escritores e escritoras negras. Então, a gente está incluindo esse aluno para dentro do nosso ambiente escolar. Então, é por isso que é importante a gente falar dessa literatura e trabalhar com essas literaturas. Sim, eu acho que eu tenho lido, tenho trazido para minha biblioteca pessoal esses autores, né, com mais frequência, porque tem ficado cada vez mais claro para mim, Cris, que por mais que eu tenha amigos negros, por mais que eu me dê bem com eles, por mais que a gente trate todo mundo com respeito, a gente, por ser branco, a gente tem uma responsabilidade, né? E eram coisas que não eram muito claras para mim, né? Por que não eram claras? Porque eu também fui criada por essa ideologia, por essa forma de educação que é racista, né? Então as coisas iam acontecendo e você ia entendendo que isso fazia parte, né? Quando você começa a se apropriar desses textos, dessas escritas, quando você começa a ouvir realmente as pessoas, isso vai te transformando no sentido assim, bom, eu sou incapaz de desrespeitar qualquer pessoa pela cor da pele. Mas isso não basta, né? Não basta só eu, Ana, não ser capaz disso. Eu tenho que ter um outro movimento. É isso. É isso, Ana, é isso mesmo. Quando a gente fala o racismo é estrutural, né? A gente já sabe das histórias, só que o foco hoje não é o racismo estrutural, mas que é um pacote, né? Então, Angela Sim. Davis vai dizer, não basta ser antirracista, não basta não ser antirracista, você tem que lutar contra o racismo. E quando a gente fala de racismo, não é um assunto de negros. O racismo é um assunto de todos, inclusive de pessoas brancas. Porque quando a pessoa branca entende o seu lugar de privilégio, quando ela entende que ela tem melhores cargos, melhores empregos, melhores jeito de vida, enfim. Quando entende isso, começa a ter empatia pelo esse povo negro. A gente começa a entender por que a gente está procurando essa sessão nos foi negada lá atrás. Então é isso que a gente tem que entender e que muitas pessoas brancas precisam entender. Porque ainda não é todo mundo que tem essa visão sua que fala, poxa, depois que eu comecei a ler, foi que eu vim entender que eu sou racista. Então, assim, muitas pessoas ainda não se assumiram racista, né, Ana? E é muito legal quando você fala, eu não sabia que eu era tão racista. E quando comecei a ler, aí eu percebi que eu era. Então, é muito bacana quando se pelo menos 50% da população branca visse isso. Eu acho que o caminho já estava andado. Sim, e eu acho Né? Então, isso que é importante. você tem razão, e acho que o que é importante quando a gente assume esse lugar, né? Você
percebe que você pode se transformar. E, né, na medida em que a gente lê mais, conversa mais, amplia a nossa visão do mundo que a gente vive de uma maneira clara, sem pôr panos quentes, né? Você acaba vendo a realidade como ela é, e aí você pode assumir uma postura de transformação, né? Uma postura de mudança, né? Então isso faz todo sentido, né? Quando isso começou a fazer sentido na minha cabeça, eu pensei, não, a mentoria é um espaço onde que eu preciso conversar com professores, eu preciso dar para esses professores esse despertar também, do mesmo jeito que foi para mim, né? Então, isso que é importante. Exatamente. Sabe o que é legal? Quando o professor trabalha isso dentro da sala de aula, isso torna tão natural, sabe? Tão leve, não fica com aquele peso de que o professor está fazendo isso porque ele está cumprindo uma lei ou porque ele está obrigado a falar daquilo para constranger, né? Eu acho aí que quantos negros aí ficavam constrangidos dentro da sala de aula muitas vezes, eu posso dizer por mim, na minha época, que quando o professor ia falar da escravidão, ele falava da escravidão e os outros alunos que não eram negros já olhavam para aquele que era negro e que fazia aquele constrangimento no aluno, né? Como se aquilo fosse o peso para nós, ou então que nós fomos os coitados, aí todo mundo, né, ficava olhando com meio constrangimento, e o professor sempre falava do negro naquele lugar de dominado, né? Era incrível. Então, esse constrangimento que quando a gente fala da literatura, dessa representatividade, trazendo essa autoestima para dentro da sala de aula, essa criança negra, ela se sente parte da sala de aula. Ela fala, poxa vida, eu faço parte disso. Então, não é só a lei que vai trazer isso para dentro da sala de aula. A lei não se torna um peso, ela flui. Não é verdade? Exato. Eu acho que nesse momento, o nosso país ainda funciona em cima das leis, né? A gente precisa, tem a lei, estão tentando derrubar aí por decreto uma lei de educação especial que avançou e estão querendo retroceder, né? A gente tem então, assim, eu acho que as leis, as cotas, né, são coisas necessárias num primeiro momento para começar a mexer, né? Começar a oferecer mais oportunidades. Mas, na minha experiência, a leitura, a arte, a literatura, ela tem o poder de reconstruir. Né? Eu vivi, eu sinto isso nas minhas leituras. Né? Realmente, quando um menino, uma criança negra tem a oportunidade de ler O Pequeno Príncipe Preto, ele consegue imaginar, né, não um povo negro relacionado à escravidão, né, mas um povo negro que foi escravizado, mas que tinha uma história antes dessa escravidão, né? E uma história tão bonita e com glamourosa, vamos dizer assim, porque existiam reis e rainhas, como em qualquer lugar do mundo, né? Então eu acho que é isso que a literatura pode trazer. É isso mesmo. Nós não fomos escravizados. Escravizaram a gente, né? Nós viemos aqui de bola assim, vamos lá ser escravo naquele país maravilhoso.
Pelo amor. Não foi de boa vontade, né? Com Então certeza. a história não conta a realidade. A história não conta que lá na África tinha reis, rainhas, nós somos descendentes desse povo que também tem história, desse povo que também tem uma vida, né? Hum, Ninguém conta. Parece que a nossa história começou a partir da escravidão. Nossa história não hum, começou a partir da escravidão. Nossa história tem passado, tem anti-escravidão. E é isso que a criança, o adolescente, as literaturas hoje vem trazer. Vem trazer hum. uma África que eu tenho descendência, porque parece que a gente não tinha história, né? A gente, nosso momento de vida começou ali no navio negreiro. E aí a criança que escuta isso, ela fica sem autoestima, ela fica sem amor próprio. E aí, aonde nós, educadores, podemos fazer isso e mudar essa história toda? Como que a Sim. gente pode fazer isso? Através de livros, através de Hum, história, através de livros infantis. E aí a gente fala aí de uma gama de livros, que a gente tem livros, Ana, para criança, desde o pré até o ensino fundamental, falando uhum. para essa criança se sentir com uma autoestima elevada, para ela ter vontade de ir para a escola, né? Quanto dos nossos não desistiram de ir à escola por preconceito? Por chegar Sim. lá, o bullying, né? Agora é bullying, Sim. mas e o preconceito, né? Era racismo, e muitas vezes a gente não sabia lidar com esse racismo. A gente Uhum. voltava para casa acabado, se culpando, querendo ser branco, querendo passar a cândida na pele, querendo ficar horas debaixo do chuveiro, achando que isso ia mudar o tom de pele. Então, assim, quantas crianças deixaram de estudar? Tivemos aí grandes evasões de adultos por causa desse preconceito. E aí, graças a Deus, as coisas estão, né? A literatura está aí para mudar essa história dessas nossas crianças. Eles podem evadir por outros motivos, mas não por incapacidade do, do, desse corpo da escola ser responsável por essa criança dentro desse ambiente escolar e falar assim, olha, racismo não, a gente vai trabalhar de uma outra forma. E se a gente vê racismo, a gente trabalhar ter um olhar diferente para essa Sim. criança. Com o mimimi, igual muitas vezes nós escutamos, né? Ah, é mimimi, isso é assim mesmo. Não, a gente precisa trabalhar toda a escola, toda a unidade escolar. Quando eu falo de unidade escolar, a gente está falando de pai, de comunidade, de docente, de gestores, enfim, de toda essa comunidade escolar trabalhando para que para que essa educação seja antirracista. Sim, e cada vez mais inclusiva, né? E que para ser inclusiva tem que ser significativa, né? Esse menino, essa menina, quando entra na escola, né, não é só ser respeitado na sua, né, por ser negro ou na sua diferença, mas que ele veja lá algo que faça sentido para ele. Por isso é tão importante trazer a cultura para dentro da escola, né? Porque aí, dependendo dos projetos que os professores elaboram, que eles propõem, né? Aquele menino e aquela menina falam: nossa, isso faz sentido para mim. Isso fala de uma história que também é minha, né? Sem dó, sem pena, né? Como você falou, não é para, ó, coitados, não. A história existiu. A gente precisa ler não só pelo lado do opressor, mas temos que ler também pelo lado daquele que foi oprimido, né? E ter ações que possam ajudar todo mundo a transformar isso, que essas coisas não se repitam, né? E me fala uma coisa, você tem filhas? Tenho duas, a Natália e Como a é que, Maria. e como é que foi?
que você pode dar de dica também para os pais que estão nos acompanhando na criação das suas meninas? O que você trouxe de elemento que você acha que ajudou nesse empoderamento? Porque a gente não está falando só da Quando questão do negro, nós eu estamos falando também das mulheres, né? Das mulheres, exatamente. Quando eu estava com Maria Luísa, eu alisava o meu cabelo. Então, o meu cabelo era, eu fazia progressiva e o meu cabelo era liso. E aí, certa vez, eu com aquele cabelo liso, e a minha filha, a Natália, já estava com 4 anos, ela tem um cabelo bem cacheado. E aí, uma vez eu falei, poxa, eu vou deixar de alisar o cabelo. Mas isso eu pensei. E uma vez a Natália chegou para mim e falou assim: mãe, eu não quero ter esse cabelo cacheado, eu quero ter o cabelo muito liso, igual da Maria Clara. Maria Clara era uma amiguinha dela, né, que brincava o tempo todo, e a Maria Clara era uma menina clara, do cabelo muito liso. Eu falei, poxa vida, Natália, você gosta, eu gosto tanto do seu cabelo, eu sempre sonhei em ter uma menina do cabelo cacheado, para fazer trancinha, para fazer, enfim, um monte de penteado. E aí ela falou para mim, bom, mas então por que que você não tem o cabelo cacheado? E foi uma faca no peito. Aham. Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. E Aham. aí, quando a Maria Luísa nasceu, que aí, aquele período que a mulher fica em casa, simplesmente cortei todo o cabelo. E eu tirei a progressiva. E aí, eu pude ver nitidamente, Ana, nesse espaço de tempo, qual a diferença da Maria Luísa para a Natália. A Natália hoje ela é super empoderada, porque pegou, graças a Deus eu pude recuperar esse tempo. Então, assim, quem conhece as duas, sabe, fica encantado com essa representatividade. Então, essa representatividade, você tem que ter uma autoestima, você é negra, você é linda, e você não pode ser lido para criança. O Mundo no Black Power de Taió, da Kyu-san. A Kyu-san tem livros maravilhosos que fala dessa representatividade. O quanto ela é especial. Para quando chegar lá Uhum. fora, porque o mundo é cruel, e por incrível que pareça, por mais que a gente, que como educadores, tenha uma luta tão constante, a escola ainda é um bem onde as crianças negras mais se ferem, né? Porque é ali naquele ambiente que muitas vezes ela vai se descobrir negra, porque ela não se descobriu negra em casa. Então, quando a gente começa a falar para a criança desde pequena, olha, você é negra, você veio de um país chamado África, com princesa, lá também tem a Pequena Sereia, e a gente pode ir falando dessa cultura, né? De orixás, de desmistificar que quantas coisas ruins foram colocadas nessa história. E que no fundo, quando a criança chega numa idade, ela não quer mais saber de que, não, eu não quero saber disso, mas por quê? Porque o tempo todo foi falando para ela que é ruim. E se a gente fala para eles dentro de casa, contando as histórias mais bonitas, de que ela é bonita, que de lugar que ela veio também tem o passado, também tem presente e também tem futuro, meu Deus do céu. E livros? Aí a gente não precisa. Tem um livro que se chama Quando Me Descobri Negra, da. Qual o nome dele? Eu tenho ele aqui. Peraí. Olha, esse daqui, Ana. Quando Me Descobri Negra, Tá. ele é da Bianca Santana. Quando ela se descobriu negra? Sabe quando foi? Aos 27 anos de idade. Olha E aí, só. quando eu li esse livro, assim, eu chorei, porque eu também muito já na fase adulta. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a levar a literatura de escritores negros para 10 anos, não se descobrir negra lá na fase adulta, né? Então, isso que é bacana. É por isso a importância da gente insistir nesse tema, Ana. Exato. E todos precisam ler esse livro, né?
Ele é quem é lindo, negro, ele é quem muito não fofo. Eu é. li assim. Sim, porque quem não é também, na hora que você lê, eu vou te falar, porque eu li esse último da Djamila que eu li, eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu fui gritando, é isso, é isso, é isso, é isso, sabe? Porque ela consegue colocar em palavras. Primeiro que eu amo Uhum, literatura, porque eu acho assim que os autores, negros ou não, de qualquer cor, né? Cor de rosa, autores cor de... Eles conseguem pôr em palavras, às vezes, coisas que estão lá dentro de mim, que eu não consigo, que eu não tenho essa uhum, possibilidade, né? Então, quando a gente consegue trazer um livro como esse, tanto na escola, para que todos possam ler, para que o professor possa intermediar uma discussão, um bate-papo, né? Olha a possibilidade que isso vem para uhum. transformar a vida dessas crianças. E um futuro que vai ser muito bom para todo mundo, né? Todo mundo sai. Todo mundo. O Brasil, nós somos 56% de negros no Brasil. Ou seja, nós somos mais negros do que brancos, né? É E isso. isso tem que ser visto de uma maneira tão linda, né? Tão rica, tão afetiva, né? Não precisa ser com esse peso que a história já traz, né? Porque sabe o que às vezes eu vejo também, Cris? Um outro lado. Por exemplo, um dia desses eu estava falando com um amigo que é do Sul, que entrou numa loja tal, numa loja que vendia roupas e tecidos negros, da cultura negra. E Uhum. ele entrou, ele foi olhar, ele foi bem tratado por uma vendedora que estava explicando. Ele é muito branco, ele é do sul, descendente de europeus. E a outra vendedora tratou ele tão mal e disse para ele assim: aqui nós não vendemos para quem toma cândida. Ele ficou Nossa. chocado. Ele ficou chocado, né? E aí depois ele comentou Hum. comigo, ele falou, Ana, eu fiquei chocado, porque assim, se eu tivesse desrespeitando alguém, ou se eu entrei numa loja que eu não poderia entrar, se eles não quisessem vender, ela podia dizer, ó, você me desculpa, mas aqui a gente vende produtos para determinado grupo, não tem problema, mas a forma. Então tem isso também, né, Cris? A história transformou o ser humano muitas vezes em rivais, né? Exato. Uhum. Então, o que a gente vê muito que se fala muito é de apropriação cultural, né? Um Uhum. medo de apropriação cultural, enfim. Que eu acho que quando a gente é o junto que faz a diferença, é o misturado que faz a diferença. A Isso. educação não dá para separar, Ana. A educação não é solo. Eu não consigo fazer uma educação negra e uma japonesa, uma educação judaica. Nós que está ali no âmbito escolar, nós sabemos que nós só crescemos em comunidade. Nós aprendemos em comunidade, nós aprendemos um com os outros em comunidade. Então, assim, a diferença do outro é o que faz em mim algo melhor. Então, não dá para desmistificar, não dá para separar. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Não... Então, quando fala assim, dessa coisa é, bom, olha, você é branco, você não pode usar tal coisa. Você é negro, você não pode usar tal coisa. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso for a ferro e fogo, onde nós vamos parar? Aí essa magia e essa poesia da educação que a gente acreditou de que o mundo será melhor com a educação, cai por terra. Aí eu acho que todo o meu amor pela educação fica onde? Né? Eu fico pensando, e aí? Uhum. Onde fica nós, como educador, se a gente não acreditar que tudo junto e misturado é o que
né? Aquela mãozinha toda junta, é o que nos transforma para melhor. Exato, não, concordo com você. E a Djamila fala muito nesse livro, Manual Antirracista, ela traz isso, né, da apropriação cultural. E ela está dizendo, não é uma questão de usar um turbante ou não, usar uma blusa com estampa africana ou não. É uma questão de o que também, do ponto de vista do comércio, do poder, se faz com isso, né? Então, Uhum. o quanto Porque essa cultura tem que ser valorizada pela cultura que ela é, né? exato. Que nem quando uma mulher branca põe o turbante, fala que é uma moda, né, Ana? Não tem nenhum problema em usar, mas ela saber o que aquilo representa, sem Tá, desvalorizar o que aquilo representa para a mulher negra. Que é uma concordo. história, é uma capulana que tem pedacinhos de história ali, que aquele turbante é carregado de ancestralidade. Então, o problema não é ela não usar ou não, Uhum, mas a maneira que ela usa e a forma que ela fala que está usando. É moda? Será que é exato. moda? Não, eu vou usar porque é um adereço negro que conta uma história, sabe? Sem desmerecer a história do negro, porque o que a gente está muito cansado é o desmerecimento, né? É exata, É uma roupa que a perfeito. gente não podia usar e quando nós usamos, ela tem um nome. E quando o branco, quando o branco usa, tá lindo. Mas quando a mulher negra tá usando, ave, mas é muito colorida isso. Para que isso? Para que tanto adereço? Para que? Então é essas coisas que é o desvalorizar quando é na negra, quando é numa pessoa negra e quando é numa pessoa branca. Então, não é nenhum problema não usar, mas é não desmerecer, né, essa história. Esse pedacinho Exato. de que está sendo vendido, que está sendo usado, que está sendo. Porque as capulanas também, eu não sei se você sabe, Ana, você sabe que as capulanas antigamente elas eram pintadas de acordo com a tradição ali do povoado. Você sabia disso? Então elas são carregadas de história. Elas têm Uhum. histórias naquela pintura. Então não dá só para você colocar e você falar, não, coloquei porque é bonito. Não, tenta saber a história. Você vai comprar um tecido, mas tenta saber a história daquele tecido, de onde ele veio, como que foi pintado. A maioria dos tecidos africanos é pintado à mão. Eles ainda não têm essas fábricas grandes, né, de pinturas. Então, assim, tem história atrás disso. Tem um livro ali, tem Sim, uma literatura, né? Que exato. precisa ser Você sabe que um respeitada. dia desses eu vi um mapa no Instagram. Eu só não compartilhei porque eu não achei a fonte original. Então, como eu não achei a fonte original, eu não fiz. Mas faz todo sentido, porque é um mapa da África e em cada país o desenho com as cores dos tecidos daquela região. Então eu achei aquilo tão bonito, primeiro porque traz essa questão de que não é a África não é uma única coisa, né? São países com as suas culturas, né? Com as suas histórias. E isso também eu acho precisa aparecer na escola. Por isso tem a tal lei 10.639, né? Porque quando eu estou falando de cultura negra, eu não estou falando de uma. Eu tô falando de uma cultura que é multicultural. Negra é rica. Ela não tem uma história, ela tem várias histórias. E aí, quando a gente fala dessa literatura, a gente tem literatura estrangeira, africana. Eu não sei se você já leu um livro que chama Americana. É um livro maravilhoso. Chimamanda, ela é da Nigéria. O seller dela está sendo assim maravilhoso e muitas professoras estão indicando ele, autoras que trazem muito, né, da sua verdade, quem não leu esse livro deve ler, porque a gente viaja com ela por várias tribos ali da África, porque ela vai passando
poemas, enfim, o livro é super bonito e a gente viaja com isso. E quando a gente viaja, a gente tem esse poder de conhecer, né, os lugares. A mente viaja junto e faz com que essa menina de 13, 14 anos também viaja nesse pequeno, né, nessa pequena grande África. É que o livro ele é assim, né, de 300 páginas, mas em 300 páginas ela viaja muito. Então, olha a importância dessa literatura. Então, assim, quando a gente fala de literatura, muito mais, vamos ler muito mais mulheres negras, né? Porque a gente a literatura está sempre mais voltada para europeus e homens, né? Depois aí um pouquinho dos negros aí, dos escritores negros adentrou para as escritoras negras, mulheres negras. Vamos colocar mulheres negras dentro da nossa biblioteca, dentro da nossa biblioteca aí dentro de casa, das nossas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares, nós precisamos. E aí usar o tal, tem livro, porque é a demanda do público que faz a gente também a realizar essa biblioteca. Entender que a biblioteca precisa de livros com escritoras negras. Mas o público também precisa de escritoras negras. Então, muito mais que escritores, homens, nós precisamos ler mulheres. Com certeza. Né? Você tem algumas dicas que você queria, ou sugestões que você queria passar, né, pra gente? Ana. Você tinha separado algumas dicas que você queria passar pra gente, né? Para esses professores que estão nos ouvindo. Ó, primeiramente, para a professora, esse daqui da Angela Davis não pode faltar. Mulheres, Raças e Classes. Ela vem dizer aqui dentro do livro esse racismo estrutural, né? Essas classes de racismo. E aí, quando a gente lê esse livro, a gente começa o nosso planejamento escolar. Porque não basta, Ana, a gente falar assim, colocar no nosso projeto político-pedagógico, na nossa bibliografia, nos nossos planejamentos, os autores negros. A gente tem que ler, né? E a gente tem que fazer com que ele chegue dentro da sala de aula para poder fazer com que essa criança leia e estude com ele. Então, esse livro aqui é para a professora, ela não vai dar para os alunos ler, mas ela vai entender e ela vai começar a fazer aí o seu projeto político-pedagógico de uma forma mais dinâmica, né? Uma forma para todos e todas as idades, né? Que dá para se trabalhar. Eu gostaria muito de falar, ai, Cris, mas e aí? Como muitas professoras falam assim, mas como incentivar a leitura? Ana, incentiva a leitura é a coisa mais fácil do mundo, viu? Lê de pouquinho, lê todo dia, vamos ler hoje uma página, faça com que as crianças escolham esse material, mas para quem não conhece também, tem esse daqui, ó, A Arte de Criar Leitores. Você não vai saber. Esse livro aqui é da Goimar, ela é maravilhosa, Goimar, tá fazendo aqui. Que vai estar conosco na próxima semana. Não acredito, não vou perder, ó. Fala que eu falei dela. Então, esse livro da Goimar, ela é maravilhosa. Ela ensina de uma arte muito gostosa o jeito de como trazer esses leitores para dentro da sala de aula, como incentivar essa criança a ler. Então, assim, é um livro que eu recomendo para todos os professores. Livro de cabeceira. É um livro muito gostoso, eu devorei ele muito rápido, porque Goimar é muito engraçada, tem uma risada esplêndida, que eu amo. Sim. Então, eu sou suspeita de falar, porque... Então, esse é um livro. E é óbvio, Ana, que outro também que não pode faltar, olha, professor Silvio Almeida, ele dá uma aula nesse livro de racismo estrutural. Então, professores,
Tá aqui, maravilhoso, leio. Olha, até com esse daqui nem é meu, ó, é da biblioteca. Tá emprestado para Legal. devolver, mas é um sonho, mas é um dos sonhos que vai ter aqui na minha biblioteca. Eu peguei ele para, como a pandemia estava demais, eu falei, preciso ler alguma coisa. E aí os livros que dá para estudar com as crianças, né, Ana? Que você precisa aí, que a gente pode aí levar para dentro da sala de aula e trabalhar com as crianças dentro da sala de aula. Então tem esse daqui da Sueli Carneiro, A Cor do Preconceito. É um livro para jovens, adolescentes. Tá vendo? Ele tem gravuras. Ele é um livro bem gostoso também. Então, esse já é para trabalhar dentro da sala de aula. Outro que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula aí com os pequenos é o que eu mostrei. O Mundo no Black Power de Taió, da Kyu-san. Kyu-san é maravilhosa, contadora de história. Ela tem aí uma biografia ótima, um acervo bem bom, tem vários livros escritos. Então, o legal é comprar esses livros e trabalhar aí com os pequenos dentro da sala de aula, porque ela trabalha autoestima, religiosidade, muito bacana. Conceição Evaristo, essa é divina, né? Tô lendo. Esse daqui, Histórias de Leves e Perecências, maravilhoso também. Esse é para trabalhar dentro da sala de aula com os alunos. E o Quando Me Descobri Negra, da Bianca. Então, esses livros são maravilhosos. E aí, quando a gente fala em trabalhar dentro da sala de aula com os alunos, vamos pegar as poesias. Quantos sarais a gente tem maravilhosos aí, Ana, de poetas maravilhosos. Sérgio Vaz, que escreve vários livros que a gente consegue trazer e trabalhar a literatura dentro da sala de aula, poesia, voz, enfim. Temos aí várias autoras independentes, né? Que é uma literatura independente, que é da Djamília, que não é Djamília, é outro, que é Esse Cabelo. Então, são os livros assim que trabalham de fato a autoestima dessa criança e que a gente assim trabalha leve dentro da sala de aula, porque todos vão se envolver. Então, não vai se envolver só a menina negra, não vai se envolver só o menino negro, vai se envolver todos os alunos, vai fazer parte dessa sala de aula. Então, são essas as minhas dicas, Ana. Legal. E sem contar, esqueci da Tia, né? A Márcia Tiburi também é outra maravilhosa, que os professores também devem ler. Então, livros para a gente fazer com que essa literatura de escritores negros e negras estejam dentro da sala. Nós temos materiais bons, nós escritores maravilhosos, que trabalham muito bem o tema e que somos engajados, que nós, educadores, que somos engajados para que esse país seja um pouquinho melhor, a gente precisa trabalhar com isso. Se de fato a gente tem essa responsabilidade, de fato nós precisamos ser responsável por essa. Isso mesmo. Cris, eu vou até te pedir um favor depois de você tirar uma foto desses livros, se você puder tirar das capas, porque aí a gente coloca nos stories para as pessoas poderem retomar quem são esses autores, né? E aí eu acho que a gente pode indicar também o da Djamila, que está aqui, né? O Pequeno Manual Antirracista. Ele é demais. Ele é maravilhoso. Eu li esse livro em 3 horas porque eu devorei. Eu fiquei assim encantada. E esse que eu tô apaixonada. E eu falei pro Alex, você tem que dar pro teu sobrinho esse livro. Aproveitar agora o Dia das Crianças. Aproveitar e dar esse livro, porque esse livro é maravilhoso. A Thelma é uma amiga querida, tradutora, e ela está colocando aqui A Cor da Ternura, de Geli Guimarães.
Também falou que é de contos. Cor da e que é Ternura, muito... maravilhoso. Você sabe que esse livro eu tenho 3 em casa. A gente faz muito feira de troca. Eu sempre penso que eu não tenho. E quando eu fui ver, eu tô com 3 dele. Tenho 3 Cor da Ternura em casa. Então, só porque eu amo. Foi um dos primeiros livros, muito lindo, muito gostoso de ler. Ele traz aí a história de uma menina. Sabe? O livro é uma ternura mesmo. Então é um livro gostoso para ler dentro da sala de aula também. Boa indicação. Que legal, que legal. E eu vou aproveitar depois as fotos, Cris, e vou fazer um post lá no blog com todas as indicações, né? Vai ter depois lá a sua indicação também do Instagram, para os professores poderem entrar em contato com você, trocar ideias, enfim, porque às vezes falta um pouco disso, né? Interlocução. E a mentoria também é Vou fazer espaço, também todos os postzinhos, né? Com essas indicações. Isso, é esse espaço de aproximar as pessoas, de ser ponte, né? Cris, nós estamos conversando há 52 minutos, dá para crer? Ai, não acredito, tava tão bom! Queria agradecer a todos, Ana, pelo carinho. Quem quiser estar me seguindo aí, eu tô com a página Cris Afonso Underline Bioterapia, uma página nova que começou, onde eu vou também ficar indicando muitas coisas, pode ir seguindo. Muito obrigada, esse bate-papo é maravilhoso. Que bom que nós temos gestores aí responsáveis e que quer fazer a diferença como a mentoria, viu? Muito bacana. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E hoje, logo que a gente terminar esse vídeo, vai lá para o IGTV, a gente vai ficar no post da mentoria. E aí eu gostaria que você lá nos comentários, você colocasse o endereço dessa nova página, né? Porque aí as pessoas podem te procurar. Você vai lá e comenta, pessoal, para me procurar, use essa página. Porque eu acho que a ideia é essa, né? É começar um bate-papo que não vai acabar, porque a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que trocar, né? Tem chão. É muito assunto ainda, né? Sim. A gente só sabe que a gente não sabe nada, né? E é com o outro que a gente aprende, né, Cris? Você se lembra que na última nossa conversa, uma pessoa perguntou assim, o que a gente acharia de ter escolas separadas, né? E aí eu fiquei pensando, me veio um decreto agora que já dá a resposta. Não tá nada certo ninguém ficar separado. O certo é ficar todo mundo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado, não dá para dividir, não. A educação se faz com todos. Exato. Não é? Exato, é isso. Eu vou te dizer, o seu irmão, que é um querido na minha vida, a convivência com ele tem muito dessa transformação na minha vida. Porque é isso. Então, isso é prova de que a gente não tem que separar as pessoas, a gente tem que unir, né? Então, eu digo, a bênção que foi quando eu encontrei com ele, quando a gente teve essa oportunidade de trabalhar junto, de ser parceiro, que ele foi uma das pessoas que começou a fazer eu olhar para o mundo e falar, não, existem coisas no mundo que eu aqui estava poliana, não estava vendo nada, né? Pois é, Ana. Aí, ó, só para encerrar, de ter também professores negros dentro desse ambiente escolar, uma boa, mas aí é live para outra, um tema. Então, assim, Isa, Alex, eu sou suspeita de falar do Alex, porque nem dá para falar, né? É meu beijo, Alex. Tá por aí mandando coração. Tem que devolver para ele, fazer o quê? Todo mundo ama esse cara? Ele é lindo, inteligente, engraçado, ele é um... Ele é. E quem quer conhecer mais do Alex, pode ir lá na mentoria, que ele fez uma live comigo também. Ah, eu assisti essa live ao vivo. Tá lá. Ri demais. Quem quer conhecer mais dele.
Cris, Tá bom, Ana. gratidão. Muito obrigada pela sua disponibilidade, para você trazer tanto conhecimento e tanta alegria aqui para a gente, para mim e para todo mundo que está acompanhando a gente. Gratidão também, Ana. Um beijo. Um beijo para todos. Tchau, pessoal. Beijo.